39 diz assim: Naqueles dias, levantou-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criança no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Versículo 45, você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Amém? Muito obrigado, Senhor, por essa palavra cheia de poder, de inspiração, de graça. E agora seremos ministrados, ó Deus, com essa palavra, que o nosso coração esteja cativo à obediência do Senhor, para que possamos compreender a totalidade daquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos dando instrução, sabedoria, construindo fundamentos para nós, porque nós precisamos sermos ensinados, instruídos com a verdade. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos. Amém. E graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é um Natal de verdade. Amém? Um Natal de verdade. Eu confesso para os irmãos que nesses dias que eu fiquei em casa, e a gente começa a meditar e a ler e a pensar em algumas coisas, e eu fiquei pensando nessa verdade do Natal. Porque há muitas coisas que envolvem a situação do Natal que causam alguns conflitos e até mesmo algumas inseguranças para algumas pessoas. E a gente fica pensando que não é pequeno, mas é bem extenso o número de pessoas que são cristãs que não se sentem bem nessa época do ano. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que quando chega essa época do Natal não se sente bem? Fica triste, fica frustrado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, exatamente nessa época do Natal, para poder provocar você a esse despertamento. Muitos crentes não se sentem à vontade nessa época do ano. E eu fico pensando, o que Deus pensa a respeito dos crentes que pensam dessa forma? Eu fico pensando o que Deus pensa com a ausência de alegria no coração dos crentes na época do Natal. Que talvez você sinta assim, poxa, mas eu não me sinto bem no Natal. Mas e com essa pergunta agora? Você já parou para pensar como que Deus se sente vendo você que é crente, estando triste nessa época do Natal? Como que Deus iria reagir? Porque tem muitas pessoas que dão tão pouco a Jesus, não só nessa época, mas no decorrer de todo o período. Alguns nem falam de Jesus, nem comentam de Jesus. Eu fico imaginando, e talvez seja essa a direção do pensamento, talvez, de Deus, se nós fôssemos colocar nessa dimensão, que quando Deus ele olha e vê um coração triste de um filho dele, de uma filha, de um crente, de um cristão, quando ele vê essa tristeza no coração, ele deve pensar assim, essa pessoa precisa de um Salvador. Porque se nós pararmos para analisar direitinho, que razão nós temos para estar tristes nesse dia? Então, se alguém triste nesse dia, porque falta a existência de um Salvador na vida dessa pessoa. Porque quando você tem a certeza de que Jesus, nós fizemos essa apresentação, a cantata, tudo isso aqui bacana, mas se isso não é o suficiente, o que vai preencher o seu coração? E esse momento que nós estamos vivendo aqui tem que ser para os dias maus e para os dias bons também.
Quem não tem alegria no Natal, eu entendo que precisa reconhecer e conhecer um Salvador. Porque, como eu disse na abertura, o nascimento de Jesus, que é o Natal, ele só tem sentido para quem reconhece no todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Por um acaso tem alguém aqui ainda hoje que não tem a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Todos nós que estamos aqui presentes estamos convictos disso. Amém? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então nós precisamos rever se há em nós algum momento de tristeza, alguma fase de falta de alegria. Eu não estou aqui querendo dizer que a gente sabe, né? Cada ano, independente de ter Covid ou não, acontecem perdas em algumas famílias. São pessoas que nos deixam de forma das mais abrangentes possíveis. Mas isso não pode tirar a nossa alegria do nascimento de Jesus Cristo na nossa vida. Você tem aquele momento de tristeza, tudo bem, mas você não pode fazer esse momento de tristeza a sua trajetória de vida. Eu ontem lá em casa, nós estávamos conversando, eu e Kátia, foi na hora do almoço, né, amor? Nós estávamos lembrando, eu estava lembrando os momentos dos natais que eu passei quando era criança, lembrando do meu pai, da minha mãe, da minha avó, das coisas que faziam, das coisas que davam certo, das coisas que davam errado. Então, assim, a maioria dessas pessoas já morreu. Meu pai já morreu, minha avó já morreu, minha mãe ainda está viva aqui, glória a Deus por isso. Mas tem algumas pessoas que eu mencionei lá com a Kátia, que já nos deixaram, mas que deixaram também uma marca de alegria. Que foi bacana enquanto nós estivemos juntos ali. Sabe? Aí a Kátia disse, mas você tem história, hein? Eu falei assim, tem, mas eram umas doideiras, né, mãe? Que acontecia lá, uma leitor que torrou uma ocasião, que foi fazer. Né? E aí, para disfarçar, ainda enfiaram uma maçã na boca da leitor. Então, assim, são coisas que marcam. Eu fiquei lembrando de coisas quando eu era pequeno. Lembrei do dia que eu descobri que Papai Noel não existia. Né? Então, assim, coisas que são marcantes na nossa vida, que trazem uma inspiração, mesmo em tempos de tristeza. Né? E aí você consegue contornar tudo isso e dizer que a alegria, o nascimento de Jesus, ele só tem significado para nós que cremos nele, gente. E eu fico imaginando uma coisa interessante, por isso que Isabel, quando foi visitada por Maria, esse último versículo que a gente leu aqui, o 45, ela disse para Maria assim, você é abençoada, pois você acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Amado, feliz é quem acredita. Feliz é aquele que crê. Isabel fala para a prima dela assim, olha mulher, você é uma mulher feliz porque você acredita que aquilo que o anjo disse, que Deus disse através do anjo, vai acontecer. Então você é feliz por isso. Então olha só, nós temos alegria enquanto nós confiamos e acreditamos que aquilo que Deus disse a nosso respeito vai acontecer. Amém? Isso é motivo de termos alegria. Você é uma pessoa abençoada porque você acredita. E quando nós olhamos para essa palavra, crer é uma das palavras mais destacadas na Bíblia, do começo ao fim. Sempre envolve a palavra crer. Ela é uma das palavras mais destacadas, mas também uma das palavras mais negligenciadas pelo povo cristão. Se nós pararmos para observar de Gênesis e Apocalipse, toda vez que fala sobre a questão de acreditar, de você crer, ela está lá inserida ali com força, mas existe uma negligência da parte dos crentes. Existe uma negligência em acreditar, tanto de Gênesis e Apocalipse, de todos aqueles no qual é direcionado uma palavra da parte de Deus. Porque, olha só que coisa interessante, dentro desse capítulo 2, de Lucas, dentro do capítulo 1 que nós estamos lendo aqui, logo na sequência tem um episódio
que fala sobre o nascimento de João Batista. E o pai de João Batista era um profeta chamado Zacarias. Lembra dele? E sabe o que aconteceu com Zacarias? Ficou mudo. Por que ele ficou mudo? Porque ele não acreditou. Olha só que coisa interessante. Zacarias ficou mudo porque ele não acreditou. O anjo apareceu para ele lá, ele foi escalado, escolhido para ser um ministro naquele momento, lá no santuário, para oferecer os sacrifícios a Deus. E nesse período, lá dentro, tranquilo, Deus visita ele, fala com ele uma coisa, e ele não acreditou. E quando eu olho para o acontecimento de Zacarias, que é o esposo de Isabel, a pessoa que Maria foi lá visitar, pai de João Batista, eu consigo entender um pouco porque que ele ficou mudo. Foi exatamente por causa dessa incredulidade. Zacarias acreditava em Deus? Sim, acreditava. Mas ele desconfiava do poder de Deus. E quando nós olhamos numa perspectiva contextual daquela época e transicionando para hoje, amados, tem muita gente aí que acredita em Deus. Não acredita? Mas desconfia do poder dele. E o que é pior, isso está calando, está mudecendo muitas pessoas. Igualzinho Zacarias. Ficar mudo porque não acredita no poder de Deus. Acredita em Deus, mas não no poder dele. E por isso que muitas bocas estão fechadas, não estão avançando, não estão progredindo, não estão evangelizando, não estão pregando, porque estão na incredulidade. Isso chega a ser um choque. E quando a gente olha o que João escreve no capítulo 3, versículo 18, ele deixa muito claro que crer e não crer divide o povo em duas categorias. Ele está dizendo lá assim, quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Então a questão de você acreditar divide você nessa categoria de grupo. Ou você acredita ou você não acredita. Porque quem acredita não vai ser julgado. E quem não acredita vai ser julgado. João capítulo 3, versículo 18. E a verdade é que Israel aguardava de uma forma muito ansiosa a vinda do Messias. Por quê? Se você parar para analisar o Antigo Testamento, ele é uma preparação para a vinda de Jesus. O Antigo Testamento está jogando tudo para cima do Novo Testamento e com o nascimento de Jesus. Então os profetas, em sua maioria, eles eram motivados, inspirados pelo Espírito Santo para fazer o quê? Para anunciar a vinda do Messias. E Deus, por meio dos profetas, anunciou esse presente. Ou seja, o Antigo Testamento já estava preparando todos para esse momento. Mas a má compreensão das Escrituras causou uma frustração nessa expectativa. Porque quando Jesus, de fato, ele veio, porque a forma que as pessoas acreditavam que Jesus viria, o Messias, foi totalmente surpreendente. Porque eles pensavam que Jesus ia vir como um dominador, como um cara que ia ser o guerreiro, que ia ser o rei, que ia desmantelar toda aquela estrutura que existia, que era uma estrutura de opressão, de corrupção, de engano, de idolatria, enfim, uma série de coisas. E Jesus não vem assim. Como nós vimos aqui na cantata, ele não nasceu no hospital, ele nasceu no curral. Já começa a decepção, já começa a frustração por aí. Não pode. Não pode. Vamos falar a verdade, se nós vivêssemos naquela ocasião, esquecendo tudo aquilo que nós conhecemos de hoje, se alguém viesse a falar que Jesus seria o Senhor, o Salvador, nascesse num curral, você ia dar crédito? Só pela direção, inspiração do Espírito Santo mesmo. Porque foi aqui que a gente viu aqui, a questão milagrosa. Os pastores, uma figura tão comum,
né? Que qualquer pessoa naquela ocasião lá poderia ser pastor de ovelhas, não precisava fazer faculdade, não precisava ter curso, era só pastor de ovelhas. E foram eles, exatamente eles, que Deus começou a trabalhar através do Espírito Santo exatamente naquela direção. Aí começa a frustração por aí. Eles estavam esperando uma coisa surpreendente e Deus surpreendeu, não da maneira que eles queriam, mas sim é esse Deus que surpreende do jeito que Ele quer. Essa má compreensão causou isso. E a falta de conhecimento também é um outro fator que impede as pessoas de desfrutar desse tão importante momento na história bíblica. A falta de conhecimento faz com que muitas pessoas não desfrutem da bênção que é o Natal, desse momento tão importante que nós vivemos. Porque, vou dizer uma coisa para você, é triste, mas é uma realidade. Pessoas estão contentes com o pouco que elas sabem a respeito de Deus. Tem muita gente que está satisfeito com pouquíssimo que ela sabe sobre Deus. Não quer procurar mais, não quer crescer mais, não quer estudar mais, não quer ler mais. O que ela conhece de Deus, nas igrejas estão lotadas de gente assim. Elas estão satisfeitas com o pouco conhecimento que elas têm de Deus. E assim pessoas criam os seus próprios deuses. Porque quando você não tem um conhecimento profundo de Deus, desejoso de saber sobre isso, você acaba criando o seu próprio Deus. Você acaba criando a sua própria maneira de interpretar a Bíblia. Porque aquilo, quando fala que o que você está fazendo é pecado, você vai ter outro entendimento. Não, não é bem assim, não. Aí você começa a criar os seus próprios deuses. Talvez você conheça pessoas assim. Por isso que eu entendo que eu, a cada dia, preciso conhecer mais de Deus. João deixa isso muito claro no capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. É algo importante para nós, gente. João está dizendo isso, a vida eterna é que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. O que não falta é a proposta de falsos deuses, de falsos mestres. Porque o Natal verdadeiro, Jesus é o alvo correto da celebração. No Natal verdadeiro, Jesus ele é o alvo correto da celebração. O que mais a gente vê aí são pessoas, né, nessa época agora, você deve ter visto isso nas redes sociais, são pessoas aí falando, postando a ceia de Natal, mas dificilmente, né, você vê lá uma menção sobre Jesus. Ah, lá em casa teve bacalhau, lá em casa teve isso, lá em casa teve aquilo, não sei o quê. A família, tira foto da mesa, tira foto da família. Mas você não vê uma menção de que Jesus esteve presente naquele lugar. E a gente vê que faz essa festa bacana, mas o aniversariante mesmo está de fora. Talvez se Jesus bater na porta de uma casa que está lá toda arrumadinha, lá, eles não vão deixar Jesus entrar. Nós precisamos entender que o verdadeiro Natal, a correta celebração, precisa ter Jesus. Senão nós estamos errados. E a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos distraídos. Porque essas coisas acontecem pela distração daquilo que é fundamental. Tanta coisa, tanta propaganda, tanto anúncio. Eu não tenho nada contra isso, gente. Eu acho isso muito bacana. Eu posso dizer para você assim que eu curto, vivo, acho muito lindo esse momento. Todo mundo, né, é uma alegria contagiante, pelo menos nesse período. Mas aí eu vejo também até alguns colegas pastores que entram numa guerra de querer bater e rebater que quem comemora Natal é do diabo, olha só. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um pastor metendo pau no Natal,
falando de Natal, não sei o quê. Se você parar para analisar, está desconstruindo tudo aquilo que já foi criado em nós com expectativa do Natal. O que nós estamos fazendo é instruir como um Natal verdadeiro, como eu falei aqui. Agora, você querer negar essa festividade do Natal, chega a ser um pouco de ignorância. Porque nós sabemos, e pouco importa, se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se foi 25 de janeiro, se foi março, se foi abril. Não é verdade? O importante é que ele nasceu. Nasceu. Talvez se fosse marcar assim, vamos comemorar dia 1º de abril. Ah, não pode, porque é dia da mentira. Vamos comemorar dia 2 de novembro. Não pode, porque é finados. Então essas coisas impedem a celebração do verdadeiro Natal. E eu entendo, e já falei isso aqui em outras mensagens anteriores, que o Natal é todo dia. Se você entende isso, você pode dar Feliz Natal amanhã, você pode dar Feliz Natal em fevereiro, você pode dar Feliz Natal em março, em abril, maio. Você pode dar Feliz Natal qualquer dia que você quiser. Porque essa alegria do Natal envolveu o seu coração. O verdadeiro Natal está em você. Você quer saber uma coisa? A melhor fonte de informação sobre o nascimento de Jesus é o Evangelho. Aí a gente fica, né, e essas pessoas ficam especulando, procurando chifre em cabeça de cavalo. A melhor fonte de informação sobre o nascimento de Jesus está aqui nos Evangelhos, querido. Mateus, Marcos, Lucas e João está recheado de informação que nós precisamos sobre o nascimento de Jesus, sobre o Evangelho, tudo aqui. Esse capítulo de número 1, capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas, são capítulos que contêm informações riquíssimas sobre esse assunto. O anjo diz a Maria tudo o que irá acontecer. Quando você lê aí o versículo 28 até o 37, você vai ver lá o anjo falando com Maria tudo que vai acontecer. Por isso que Isabel fala com ela assim, você é uma mulher abençoada, porque você acreditou que tudo que o anjo falou vai acontecer. Que notícia agradável o anjo deu para aquela mulher. Que notícia agradável, você que é mãe, quando recebeu a notícia, ei, você está grávida. Você vai ser mãe. Que notícia maravilhosa. Agora você imagina essa notícia com um impacto mundial, que foi o que aconteceu com Maria. Ó, que você está aí, vai ser o salvador da humanidade. Ou seja, aquela notícia não gerou só alegria para Maria, mas que gerou alegria para toda a humanidade. Uma humanidade caída, pecaminosa, condenada, e aquela criança seria o salvador dessa humanidade. Que notícia linda, que notícia maravilhosa, e nós precisamos compartilhar isso. É um presente. E o que você faz com o presente? O que você faz com o presente? Recebe ele e desfruta, não é verdade? Então está aí. Nós recebemos um presente, que é Jesus. Vamos recebê-lo. Vamos desfrutar dessa presença linda, maravilhosa de Jesus conosco. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Olha que coisa impactante é esse momento. Quando você recebe um presente, a melhor coisa que tem é você receber ele e desfrutar dele. Maria, ela nos ensina uma coisa muito interessante na canção que ela faz logo a seguida do texto que a gente leu. E a gente aprende alguma coisa porque, vamos falar a verdade, se fosse nos dias de hoje, só para poder ilustrar um pouquinho, tá? Não quero aqui levar ninguém a um pensamento de heresia, não. Mas você imagina se fosse no dia de hoje, um anjo aparece para Maria, uma mulher virgem. A primeira coisa que ela vai fazer é assim, vamos tirar uma selfie, é o anjo. Olha aí. A primeira coisa seria, né? Vamos tirar uma selfie. É anjo. Aí, chega aí, galera. Vamos marcar fulano.
Né? A primeira coisa seria essa. Aí o anjo vem e fala para Maria aquilo que foi dito a ela. Ela ia colocar no Facebook, no Instagram, no status, aquela coisa, colocar lá. Né? O anjo apareceu para mim, está ele aí na foto, né? Gabriel, né? Apareceu lá. Eu e o anjo Gabriel falou comigo que eu vou ser, né, coberta pelo Espírito Santo, vou ficar grávida e vou ser mãe, que coisa linda, né? E tal, eu sou a mulher, eu sou a cara. Não seria, vamos falar a verdade, não seria isso que ia acontecer? Todo mundo tinha que saber, gente. Vamos ver quantas curtidas vai ter, quantas visualizações, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não é isso, Camila? Hã? Mas o que Maria fez? Ela ficou na dela. Se você ler o Cântico de Maria, você vai ver que Maria, ela ficou na dela. Ela não chamou atenção para ela. Ficou em paz, ficou tranquilo. Porque o desejo de Maria era mostrar Deus, o único que deveria ser engrandecido era o Senhor. E isso nos ensina muitas coisas. Quando Deus tem particulares conosco, quando Deus trata conosco no nosso íntimo, na nossa família, no nosso particular, amado, é para nós. Não precisa ficar divulgando. Quem tem que ser engrandecido é o Senhor. Não é você, não sou eu, mas é o Senhor que precisa ser engrandecido. A gente louva e canta, né, de várias maneiras e por vários motivos, mas você vê uma coisa: Maria louva a Deus por ser o seu Salvador. Uma inspiração que nasceu no coração dela. Não foi uma motivação gerada no altar, quando nós estamos aqui. Ei, gente, levanta a mão, abaixa a mão, adora o Senhor e faz isso, faz aquilo. Não. Essa inspiração foi gerada no coração dela de uma forma espontânea. O Espírito Santo gerou no coração de Maria esse desejo de ela louvar ao Senhor, engrandecer o nome dele por tudo aquilo que ele estava fazendo, que ele iria fazer. Então nós entendemos aqui que Maria louva a Deus por ter um Salvador e afirma a necessidade de salvação. E isso que é importante, ela afirmar a necessidade de que ela também precisa de um Salvador. Enquanto que muitas pessoas querem idolatrar Maria, ela está se colocando numa situação muito abaixo, muito inferior. Eu também preciso de um Salvador. E se você parar para analisar, esse cântico de Maria está cheio, está recheado de louvor e gratidão. Mas você não encontra um pedido lá. Ela enche o trono de Deus de louvor e adoração, de gratidão, mas ela não faz uma petição. Talvez se fosse nós, ia até agradecer a Deus, né? Oh, obrigado, Senhor, valeu. Mas, ó, Senhor, eu preciso disso, estou precisando disso, ensina em casa, você fazer uma lista enorme. Mas ali o cântico de Maria está um cântico recheado de louvor, de gratidão. Mas não há a preocupação em fazer algum pedido específico. E quando nós analisamos essa história linda, Maria foi uma pessoa muito importante no processo de reconciliação entre Deus e o homem, entre Deus e o mundo. Maria foi uma pessoa de suma importância. E quando você olha para a prima de Maria, Isabel, você também aprende algumas lições, e eu aprendi algo interessante, que reconhecer que Jesus é o Senhor é essencial para a salvação. Maria e Isabel não se viam, não sei por quanto tempo, mas o Espírito Santo levou Maria até Isabel. Isabel já estava grávida. E o texto que a gente leu aí, a gente percebe essa conversa fluindo de uma maneira muito interessante. Isabel, ela nos ensina que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor é essencial para a salvação. O versículo 43, ela diz assim: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ela não sabia de nada. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Zap para poder... tá chegando, hein? Não tinha. Chegou lá e quando ela viu,
quem sou eu para a mãe do meu Senhor vir me visitar? A importância para a salvação é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Aí ela fecha isso bacana. A fé salvadora em Jesus é o maior presente do Natal que alguém pode receber. Inclusive, essa fala aqui está na nossa devocional de ontem, se não me engano, né? A fé salvadora em Jesus Cristo é o maior presente que nós podemos receber. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o foco do verdadeiro Natal. Não tem negociação, não há como mudar isso. E eu fiquei pensando, aí eu estou caminhando para o final. Olha que coisa interessante e que certas situações a gente fica quando você começa a pegar alguns momentos, algumas passagens bíblicas e tentar contextualizar com a nossa situação. Eu fiquei pensando nas duas perguntas que Jesus faz aos seus discípulos no capítulo 16 de Mateus. Primeiro, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Lembra desse episódio? Quando Jesus está lá com os seus discípulos, aí ele pergunta, quem que o povo diz aí que o Filho do Homem é? Aí uma porção de gente lá estão dizendo, né, que é Elias e tal, enfim, uma série de coisas. E se essa pergunta fosse feita nos dias de hoje, nós encontraríamos um leque ainda maior de resposta para isso. Porque, vamos falar a verdade, se alguém perguntar para você, quem é Jesus, o que você vai responder? Então aqui, Jesus ele faz essa pergunta, quem que o povo diz aí que é Jesus? Eu fiquei pensando nisso, Jesus me fazendo essa pergunta, e Jesus fazendo essa pergunta para nós. Quem que o povo diz que Jesus é aí fora? Se nós pararmos para pensar, todos os habitantes da terra, independente da religião que eles professam, tem uma palavra a dizer sobre Jesus Cristo. Até o ateu, ele vai falar alguma coisa sobre Jesus Cristo se perguntar a ele, não é verdade? Qualquer pessoa na face da terra, querido, tem uma opinião, uma formação de pensamento sobre Jesus. Talvez uma das respostas mais comuns colocaria Jesus como um personagem religioso, equipado, super-herói, que seria um destaque, né, mais conhecido por aí. E é um conhecimento que vem de ouvir falar, é um conhecimento que vem de uma consulta, talvez, na internet, de um livro, de uma fonte de informação, que para você ter isso, você precisa buscar. Não é verdade? Se você quer ter algum conhecimento a mais de Jesus, sobre esse Jesus histórico, nós temos que buscar essas informações em fontes confiáveis. Nós precisamos fazer isso. Que aí é um conhecimento que vem de estudos e vem de curiosidade. Neste caso aí, a compreensão de quem é Cristo é fruto de um esforço pessoal. Você se esforçou para buscar, para estudar, para conhecer um conhecimento que não gera compromisso, né? E não gera nenhum tipo de segmento. Você só entrou lá na internet, você leu um livro sobre Jesus, acabou ali, acabou. Você não tem nenhum tipo mais de compromisso com aquilo. Acabou ali, encerrou, tudo bem. Agora, já no segundo momento, Jesus faz uma pergunta especificamente aos seus discípulos. E vocês, o que dizem que eu sou? Como você, como que a igreja responde a essa pergunta? Quem que nós dizemos que é Jesus? É uma pergunta direta e ela requer uma posição pessoal. Não é uma resposta que envolve o raciocínio. Não. É uma resposta que requer fé. Amém? Para respondermos essa pergunta, não é uma questão lógica ou de raciocínio, é uma questão de fé. Ela envolve fé. A resposta do cristão diante dessa pergunta de Jesus
sobre a sua identidade não pode ser uma resposta de uma opinião qualquer. Que a gente às vezes fica um pouco impactado e até mesmo sem saber o que dizer sobre isso. Porque quando Jesus está nesse diálogo com os seus discípulos, ele fala sobre isso, aí falam o que as pessoas dizem, aí quando vem a resposta, Pedro, ele dá uma resposta muito interessante. A resposta que Pedro dá a Jesus é uma resposta que é revelada pelo Espírito Santo. Tanto é que Jesus fala assim, ó, isso aí não foi nem carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo que te revelou. A fé em Jesus Cristo, ela cresce. Ela se consolida. Ela amadurece. À medida que nós construímos uma intimidade com Jesus. Por isso que é muito, muito importante termos um relacionamento íntimo com Jesus. E o que não falta é as pessoas dizerem, eu estou no caminho buscando a felicidade. E muitos esquecem e deixam de entender que a felicidade é você estar no caminho. Quando você entende que esse caminho, que é Jesus, e você está andando por ele, você é a pessoa mais feliz, amado. Essa felicidade não tem preço. E a gente fica aí igual um desesperado, correndo atrás, a felicidade está aqui, a felicidade está ali, a felicidade está num bom emprego, a felicidade está num casamento, a felicidade está numa casa, a felicidade está num bom emprego, a felicidade está nesse status. Aí quando você passa a vida todinha, você perdeu o melhor da sua felicidade, que é Jesus. Ele é o caminho, ele é a felicidade presente na nossa vida. O Natal verdadeiro é o que celebra o nascimento de Jesus. É o que celebra o nascimento de Jesus. E crer na pessoa e na obra de Jesus é crer quem ele é e também crer no que ele faz. Foi isso que Maria foi elogiada por Isabel. Você é uma mulher abençoada, porque você acredita que vai acontecer aquilo que o anjo, através da direção de Deus, disse para você. É assim que vai acontecer. Então você é feliz. Porque nós cremos quem ele é e cremos naquilo que ele faz. Eu fico imaginando esse encontro de Maria e Isabel, que deve ter sido uma doideira, né? As duas não se viam há muito tempo, daqui a pouco outra dá aquele negócio, barriga tremeu, a criança ficou feliz, cheia do Espírito Santo, e começa aquela troca de informação. Ninguém estava sabendo de nada, nenhuma falou nada com a outra, e ali tudo dirigido pelo Espírito Santo. Que coisa linda que deve ter sido aquele momento. Que presença maravilhosa de Deus. A gente fica pensando assim, como é bom saber que nós somos alvo da ação de Deus. Porque todo aquele momento ali bacana que aconteceu ali, nós estávamos fazendo parte. Porque ali já estava sendo o alvo da ação de Deus a nossa vida. Não foi um simples encontro num lugar afastado, não. Ali já estava nos planos de Deus a salvação da humanidade. E aí você para analisar, a nossa vida faz parte da história em que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você abre a boca e diz que Jesus Cristo é o Senhor, a minha vida, a sua vida, a nossa história faz parte dessa declaração. Jesus Cristo é o Senhor por nós. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E assim a gente desfruta dele. O verdadeiro Natal, nós entendemos que Jesus é alguém que, ao mesmo tempo, foi sem pecado, foi alguém separado para uma obra específica de Deus. Jesus, o verdadeiro Natal, é celebrar o caráter santo dele. O santo,
caráter de Cristo, que não cometeu pecado, mas se tornou maldito naquela cruz por causa de nós. O Natal verdadeiro celebra esse caráter inabalável de Cristo. Não teve pecado, mas se tornou maldito quando foi pendurado naquela cruz por nossa causa. No verdadeiro Natal, nós entendemos que a ressurreição de Cristo também faz parte da notícia do Evangelho. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 e 14, Paulo escreve assim, ó: mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não for ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Nós cantamos aqui algo lindo, maravilhoso, no momento da história, o nascimento de Jesus. Isso é lindo demais. E precisa ser cantado mesmo, precisa ser pregado, precisa ser falado mais sobre isso. Mas nós sabemos que esse Jesus nasceu bebê, né, Jéssica? Que tem gente que fica achando que menino Jesus até hoje. Tem gente que adora o menino Jesus, tem gente que tem até adoração para o menino Jesus. Mas, gente, ele nasceu, ele cresceu, não ficou mais menino, não. Ele veio para um propósito. Ele veio, como diz aqui, ele veio para salvar a humanidade. E a salvação da humanidade passou pelo nascimento, pelo crescimento, pela crucificação, pela morte e pela ressurreição. E aí é essa que faz a diferença. E Paulo está dizendo assim, ó: se Jesus não for ressuscitado, então a nossa fé está em vão. Para que você tem fé? Está perdido. E como é bom celebrar o Natal na certeza de que o nosso Deus nos inclui no seu plano de salvação. É bacana você ter uma mesa na sua casa bem farta, linda. É. Mas eu acho que o mais bacana é celebrar o Natal tendo a certeza de que no plano da salvação de Deus nós estamos incluídos nele. Glória a Deus por isso. O Natal só existe porque Deus, mesmo que nós não merecêssemos, Ele enviou Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. O meu intuito é que a cada ano, mais e mais pessoas conheçam e desfrutem do verdadeiro significado do Natal. E se este também é o seu desejo, eu quero convidar você a me ajudar. Me ajudar, porque nós estamos vivendo o melhor Natal de todos.